Bom, a portuguesa, para mim, faz parte da minha vida. Eu aprendi a gostar da portuguesa desde garoto, bem menino. E eu sempre gostei muito de rádio. E eu sempre acompanhando tudo da portuguesa pelo rádio, álbum de figurinhas, tudo que tinha, né? A portuguesa significa até hoje muito para mim. A portuguesa é uma perna que eu tenho. É um pouco difícil assim de resumir em uma palavra, né? Eu acho que quando você abre um caderno para escrever alguma coisa, você toma como referência as linhas do caderno, né? Eu acho que no meu caso não tem como eu escrever a minha história sem seguir uma linha que é a linha da portuguesa. Porque desde criança, torcedor da portuguesa, com a família portuguesa, os maiores momentos com a minha família, com meu pai, com os meus avós aqui no Canindé. A minha profissão eu segui por causa da portuguesa. Não tem um dia que eu não fale, não pense, não ouça sobre portuguesa. Então, não vou dizer que é tudo, mas é essa linha em que eu escrevo a minha história. Se eu tirar a portuguesa, eu não sei contar como é que eu cheguei até aqui. Eu tive vários, eu não gosto de citar um, é que nem amigo, né? Você cita um, o outro, nem falou de mim. Então, eu acho que eu passei tanta coisa boa com a portuguesa. Então, os momentos são especialíssimos. O jogo inaugural aqui contra o Benfica em 72, 9 de janeiro, são coisas assim que a gente não consegue esquecer. E também é tanta coisa boa que não dá para você citar isoladamente, é só aquela situação. Eu acho que tem alguns momentos especiais. A primeira lembrança que eu tenho na minha vida, eu era pequeno e era eu no Morumbi na final de 96 com meu pai. Eu não lembro nada do jogo, mas eu lembro muito das bexigas, da chuva e da torcida. Então é uma primeira memória assim de vida. Tenho muitas lembranças no clube aqui, nas piscinas, nas churrasqueiras e tudo mais, e muitas lembranças no Canindé. Mas se eu tivesse que escolher uma, eu acho que eu escolheria 2011, quando a Portuguesa foi campeã brasileira da Série B, aqui no Canindé, porque foi um momento em que eu estava com meu pai e com os meus avós ao meu lado, e eu acho que foi um daqueles momentos em que ficou muito marcante para mim, junto com eles, aquilo que mais me liga e sempre me ligou a eles, num momento assim de título aqui dentro, que ao longo da história da Portuguesa foi raro aqui dentro, né? Em outros estádios ela conquistou, mas não aqui. Então, talvez seja esse assim o momento por esse simbolismo com a família. Bom, Quintal, então agora a gente vai falar da maior portuguesa de todos os tempos, né? A portuguesa da década de 50, que foi, acho que, a década dourada, né, do clube, e que já começa até no início dela ali a formação daquela escalação histórica que todo mundo lembra de Luca, Nene Noronha, Djalma Santos, Bradãozinho, Ceci, Julinho, Renato, Neninho, Ping e Simão, né? A gente acompanha a história da portuguesa e sabe que há um divisor de águas, de 50 para cima, né? É claro que muitos desses jogadores que você disse aí, principalmente foi o melhor ataque da história da portuguesa, mas o Nininho já estava no final, na segunda metade dos anos 40, o Pinga, o Simão, o Renato, né? Quem chegou em 51 foi o Julinho, veio do Juventus. Então formou, na minha opinião, o melhor ataque de todos os tempos da portuguesa, isso é indiscutível. E com isso, claro, com a sustentação de jogadores de alto nível, como o Djalma Santos, Brandãozinho, o próprio Nena, a portuguesa acabou formando um time que entrou para a história, né? Um dos melhores 5 times da época do mundo. Então, tínhamos na Itália a Internazionale de Milão, o Real Madrid sempre foi o Real Madrid, e no Brasil era portuguesa, essa é a grande verdade. Mas, sem dúvida nenhuma, foi a época que a portuguesa deu o start de um clube grande, de um time de futebol respeitado, de um time de futebol que andou pelo mundo praticamente sem nenhuma derrota, em várias excursões. A história da Trifita é uma prova cabal disso. Então, na primeira metade dos anos 50, foram os anos melhores da portuguesa em termos de conquista.
E acho que faltava também, né, aquele carimbo ou a conquista, o título para também chancelar, né? E você falava da escalação, uma portuguesa que em 51 também tinha um técnico que muita gente esquece, que treinou aqui, a maior portuguesa de sempre, que foi o Oswaldo Brandão, ainda jovem. E quando você fala desse reconhecimento internacional, também é legal de falar de uma espécie de pioneirismo da portuguesa, que pode não ter sido o primeiro clube brasileiro a sair do Brasil para jogar na Europa. Mas em 51 faz uma excursão histórica, né? Histórica. É o primeiro clube brasileiro a ir para a Turquia, por exemplo. Turquia, exatamente. E a portuguesa sempre teve espaço na Turquia, até hoje o nome da portuguesa é muito respeitado. Então a portuguesa teve aí grandes equipes, né? Era um time que durante muito tempo você sabia de cor que jogava Djalma Santos, jogava Brandãozinho, jogava Julinho, jogava Pinga, Nininho, Simão, o Ceci, vez por outro Manduco. Mas na verdade os títulos nacionais de maior expressão, eles começaram com o Rio São Paulo, que era o eixo do Brasil em termos de futebol. Era aqui e no Rio que mandavam no futebol brasileiro. Os jogadores que despontavam no Sul, em Minas, onde eles vinham parar? No eixo, ou no Rio ou em São Paulo. E a portuguesa teve 2 títulos, e perto de um terceiro, em 53. No Rio-São Paulo, que era o campeonato brasileiro, foi o embrião do campeonato brasileiro. Tanto é que depois veio o Robertão, já puseram equipe gaúcha e baiana, mineira, depois entrou os baianos, e aquilo virou um campeonato nacional. Mas o embrião de toda essa história, o Rio-São Paulo, onde a portuguesa tem 2 títulos. O próprio Robertão, né, tem edições do Rio São Paulo que elas são nomeadas como Roberto Gomes Pedrosa. Depois vira o Robertão, que hoje é reconhecido como Campeonato Brasileiro, Taça Brasil. Esse Robertão é derivado do Roberto Gomes Pedrosa, exatamente isso. Exatamente. Então, assim, só para a gente seguir a linha, né, então 51, a portuguesa monta esse esquadrão com Oswaldo Brandão, vai para a Europa, Turquia, Espanha, Suécia, 12 jogos de invencibilidade na Europa, ganha do Atlético de Madrid, em Madrid, por 4-3, traz a Taça San Isidro, até hoje no Museu Histórico da Portuguesa, que era a taça alusiva à festa da cidade de Madrid, né, com o estádio lotado, o juiz levando o jogo até empatar quase, mas não deu, né? Mas aí é uma portuguesa que já volta até com uma recepção muito calorosa, não só da torcida dela, mas do público brasileiro, no Rio, aqui em São Paulo. E a fita azul, que era uma condecoração, né? Até o jornal Gazeta Esportiva criou para premiar esses clubes que representavam o Brasil lá fora e voltavam invictos numa portuguesa que na época representando o Brasil depois do Maracanazo, né? De 50, então era um país com uma moral abalada. Aí você cita 52, né, Quintal, que já não tem mais o Oswaldo Brandão como técnico, né, de uma portuguesa que é campeã do Rio-São Paulo, em cima do Vasco da Gama, sim, no Maracanã, inclusive. Então isso foi campeã dentro do Maracanã. Num jogo um pouco turbulento, né? Jogo que teve lá uns arranca-rabo, quando ele fala o caboclo. Mas a portuguesa suportou toda aquela adversidade de enfrentar o Vasco no Maracanã, com a grande torcida empurrando o Vasco. Eu acho que a sorte da portuguesa é que foi arbitrado o jogo por um juiz inglês. E ele não via cor de camisa. Ele apontava o que tinha que ser apontado. E isso incomodou os cariocas a ponto de não quererem que ele ficasse para ser árbitro da Federação Metropolitana. Naquele tempo não era a Federação Carioca, era a Federação Metropolitana do Rio. E a portuguesa brilhantemente conquistou aquele título, 3 anos depois contra o Palmeiras, em 55. E na segunda metade dos anos 50, a portuguesa não conseguiu manter o mesmo nível. Por quê? Alguns jogadores acabaram, com o passar do tempo, encerrando a carreira, chegando ao ocaso da carreira, o caso do Nena, por exemplo, né? O Nena era um zagueiro importante para a portuguesa. Djalma Santos ficou, mas já não tinha mais Julinho, não tinha mais Pinga, e perdeu o Edmur, e o Jucan ainda ficou um pouco. Aí a portuguesa, da segunda metade dos anos 50, não foi a mesma portuguesa tão qualificada como da primeira metade da década.
Aí, assim, só para a gente seguir a cronologia, então, Portuguesa em 52 campeã do Rio-São Paulo, quando cedeu 4 jogadores para a seleção brasileira, campeã pan-americana, né? Julinho, Brandãozinho, Pinga e Djalma Santos, os 4 estavam lá naquela seleção. Em 53 a Portuguesa faz uma excursão pela América do Sul, né? E consegue a sua segunda fita azul, em 10 jogos de vencibilidade aqui na América do Sul. E aí a Portuguesa, em 54, conquista mais uma fita azul, né? Que é quando ela volta à Europa, né? Aí é uma excursão mais longa, de 19 partidas, vai para a Inglaterra, por exemplo, além de voltar para a Turquia, e conquista aí a sua terceira fita azul. Então é uma portuguesa que nesses anos todos é muito dominante. Em 55 ela fecha essa fase dourada com o título sobre o Palmeiras em torneio Rio-São Paulo, no Pacaembu, né? Com o Julinho ainda na Portuguesa e brilhando também na final, e Pojucan. Fazendo até gol. Convém também, a gente não pode esquecer o lado do crescimento do clube, com a aquisição do terreno do Canindé e depois com a construção do estádio Ilha da Madeira, que, se eu não estou enganado, acho que era estádio Luiz Portes Monteiro. Depois a Portuguesa acabou iluminando o estádio, jogos à noite aqui, clássicos aqui disputados durante a semana à noite. Então foi uma década muito importante da Portuguesa, vitoriosa, dentro e fora do campo. Algo que também foi muito assim, possível pela venda do Julinho Botelho, né? Que em 54, na Copa do Mundo, representando a seleção brasileira, atraiu o interesse da Fiorentina da Itália, que levou numa transação milionária à época o Julinho Botelho, e acabou ajudando muito a Portuguesa a comprar o terreno, que já não era mais do São Paulo, que construiu-se aqui. Ao longo da história, assim, a gente vê uma Portuguesa que sempre acabou perdendo jogadores muito por uma questão até do clube, né? De comprar o terreno do estádio, construir o estádio de madeira, iluminar o estádio de madeira, depois do estádio de madeira tentar o estádio que a gente conhece hoje de cimento e perdendo esses grandes jogadores. E acho que essa segunda metade dos anos 50 é muito retrato disso. Já no final dos anos 50, 59, 60, a Portuguesa já não tinha o Djalma Santos, que foi o último dos moicanos, né? Então, em 59, a Portuguesa também vivia um momento de instabilidade financeira. Em 60, a Portuguesa não dispunha de condições financeiras para fazer um grande time, para montar um grande time. Então, a Portuguesa se socorreu às categorias de base. É uma situação parecida com o que se vê agora. E aí o técnico era o Nena, que era da casa, que quando parou de jogar continuou aqui, como o Ipujucan, como o Julinho, como o Brandãozinho, todo mundo ficou aqui. E o Nena era o técnico. E aí, como a Portuguesa não tinha recursos para montar o time para o campeonato de 60, pegou o Nelson, lateral da base. O Ditão já tinha vindo do Juventus 57, 58, novinho, o Ditão já estava um pouquinho mais rodado, o Félix já era da Portuguesa, e Jair, Silvio, Servílio, Nilson, todo mundo da casa. Foi, na minha opinião, talvez o segundo melhor ataque da Portuguesa. Teve o do Ratinho, o Levinha, que também foi ótimo, mas esse de 60... eram 2 ponteiros, 2 atacantes, a concepção tática era outra também. E aí, em 60, a Portuguesa chegou ao vice-campeonato paulista com um time mesclado, de garotos, com alguns experientes. O Odorico, que veio lá do Internacional, o Félix no gol, que ainda não era um veterano, o próprio Ditão, que já tinha 2 anos de Portuguesa, e foi uma campanha maravilhosa. A Portuguesa deixou escapar o título lá em Bauru contra o Noroeste, numa situação bem atípica. Havia interesse dos outros, claro, Santos, por exemplo. E aí, lá em Bauru, o negócio, o fora do campo atrapalhou a Portuguesa. Há quem diga que teve problemas no hotel, com comida, que causou desarranjo em alguns jogadores da Portuguesa. O Ditão foi uma vítima, entendeu? E aí a Portuguesa acabou perdendo aquele jogo com o Noroeste em Bauru, e aqueles 2 pontinhos impediram que a vitória que ele teve, eram 2 pontos. Os 2 pontos impediram que a Portuguesa chegasse ao título, mas foi um começo bom da Portuguesa, aquele de 60.
Desse time de 60, despontou como um grande jogador, além de ser filho do Silvio, que era um grande artilheiro. Alguns jogadores acabaram deixando o clube. O Jair foi vendido para a Internacional de Milão, foi campeoníssimo lá, ganhou tudo. O Servilho foi jogar no Palmeiras. Aí a Portuguesa já não tinha mais o Odorico, já era ocaso de carreira. O Ditão ainda continuou, porque o Ditão estava mais ou menos no início, muito mais perto do início do que do final de carreira. E a Portuguesa teve aí os anos de 61, ainda foi um ano bom de campeonato, tal, não chegou a disputar o título, mas chegou na terceira colocação. 62, 63, a Portuguesa fez campanhas medianas. Em 64, foi outra vez que a Portuguesa brigou pelo título com o Santos, como foi em 60. A Portuguesa trouxe uma legião de jogadores cariocas. O técnico era o Aimoré Moreira, e ela trouxe o Jair Marinho, a lateral direita, tinha o Ditão, tinha o Félix, mas tinha chegado o Orlando, goleiro. Então tinha o lateral esquerdo, o Edilson, foi uma promessa que era do Vasco, veio, foi muito bem aqui, se fixou como lateral esquerdo. Então tinha o Jair Marinho, antes dele tinha o Kaká, lateral direito, também veio do Rio, mas ficou o Jair Marinho, tinha o Pampolini, tinha o Neivaldo, tinha o Almir. A Portuguesa trouxe a dupla diária do Flamengo, Didi e Henrique, que já eram jogadores veteranos, e aí não tinha nem espaço para o Ivair, que estava começando e despontando como jogador que foi, grande jogador. Aí houve até uma deslocação do Ivair para o lado esquerdo para ter um ataque muito bom de Almir, Didi, Henrique e Ivair. O Nair, junto com o Pampolini, um baita meio campo, né? Considerado o melhor meio campo daquele campeonato de 64. E aquela história que todo mundo sabe, que não fosse a arbitragem danosa do Armando na Vila Belmiro contra o Santos, deixando ele dar pênaltis e atrapalhou a vida da Portuguesa. A Portuguesa poderia... A Portuguesa não é que aquele jogo tirou o título, aquele jogo tirou da Portuguesa a possibilidade de uma disputa, que os dois terminariam na primeira colocação. Aí ia ter um supercampeonato paulista como teve em 59, Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos. Então, foi prejudicial a arbitragem do Armando, que tirou mesmo da Portuguesa a possibilidade do título. Aí veio o 65, o time já não tinha mais a mesma pegada, até porque o Didi e o Henrique já eram jogadores veteranos, o Nair e o Ditão, em 66, no começo do ano, foram negociados com o Corinthians por baixo do pano, uma transação bem obscura, e coisas do tipo. Então, aquilo minou a Portuguesa até chegar a 67. Em 67, a Portuguesa trouxe gente do interior, como Zé Maria, ninguém sabia quem era. O Marinho veio do São Bento credenciado, que ele já estava despontando legal lá. O Leivinha, que foi contratado meio que por acaso, porque o dirigente da Portuguesa, o Jorge Marge, um bom dirigente, por sinal, foi um dos mais competentes que teve aqui. Ele foi ver um treino do Linense para trazer um zagueiro central. Se não me engano, era Murilo o nome dele. E ele trouxe para ficar aqui emprestado para ver se dava certo. Mas na hora que ele está vendo o treino do Linense, ele viu o Leivinha. E ele perguntou: quem é esse garoto aí? Qual a idade dele? Tem 16 anos e tal. Aqui da cidade, não sei o quê. Aí ele trouxe o Leivinha também. O Leivinha não demorou muito, logo em seguida teve a chance, acho que foi 10 dias que ele estava aqui, teve uma chance, e ele deu conta do recado, porque era um baita jogador, né? Então a Portuguesa, ela renovou o Leivinha, o Ivair, que estava praticamente iniciando a carreira, tinha 3, 4 anos de carreira, futebolista não é tanto assim. Tinha sido já proclamado príncipe pelo... O Pelé já tinha batizado o Ivair como príncipe, exatamente, bem lembrado. O Ratinho, que o Gil Lopes trouxe lá de Santa Catarina, o ponta esquerdo Rodrigues, que tinha jogado aqui passou do Santos, jogou no Noroeste, jogou no Nacional.
Então a Portuguesa tem um time mesclado. Pais, tinha o Ulisses, todo mundo da casa. E aí eles enxergaram, precisava ter alguém mais escolha para trouxeram o Lorico. Então Lorico e Paz foi um grande meio-campo da Portuguesa também. Esse time, embora mostrasse um bom futebol, teve o ataque Iê, que até foi, vocês fizeram uma matéria legal daquilo, eles não conseguiram chegar ao título. E você conversando com eles, depois eles falavam, o time era muito novo, o time sentia alguns impactos, né? É normal isso, às vezes o torcedor não entende, mas acontece. E eles, então, tiveram naquele time, a partir de 67, 66, 67, até o final dos anos 69, né? Quando chegou o Lula, que foi técnico do Santos, aí começou a mudar, trouxe o Geraldino, trouxe o Coutinho, que jogou com o Pelé. O Coutinho chegou aqui desse tamanho, porque ele já era gordinho quando estava no Santos. Fez aí 8, 10 partidas só, mas jogou na Portuguesa e tal. Então mudou um pouco aquela linha, né? Foi quando surgiu o Edu Bala, surgiu ainda nos anos 60, logo em seguida foi negociado com o Palmeiras. Então, a história do futebol da Portuguesa dessas 2 décadas, elas mais ou menos isso aí. Sim. Essas alternâncias, né? E é interessante, né? Porque você falou aí do ataque Iê, Ratinho, Leguim, Vair, Paes e Rodrigues, e em 2 décadas a gente falou de 3 grandes ataques da Portuguesa, né? Da primeira metade dos anos 50, do comecinho dos anos 60 e do final dos anos 60, né? E assim, uma constante em todos esses períodos que a gente ouve muito, primeiro, o impacto de arbitragem, que já havia naquela época, para a Portuguesa não ganhar, por exemplo, campeonatos paulistas e tudo mais. Essa questão de muitas vezes você ter times jovens que perdia os seus destaques e tinha que se socorrer à base. Mas também um ponto dos anos 60, Quintal, que eu acho que a gente fecha legal essa década, é falar da casa da Portuguesa, né? Porque a Portuguesa, a gente falou aqui da Ilha da Madeira, terreno comprado em 55, inaugurado em 56, mas a Portuguesa não ficou tanto tempo com o seu estádio de madeira, né? E a partir do momento que perdeu, entre aspas, o estádio de madeira, demorou muito para conseguir voltar a ter a sua casa. E acho que isso prejudicou também a Portuguesa, né? Dificulta muito, dificultou bastante. Por exemplo, em 64, um time daquele jogando aqui, com a torcida empurrando, e a torcida comparecia, né? Seria diferente. Mas a Portuguesa, nos anos de 62, 63, até a construção do atual Oswaldo Teixeira Duarte, o atual templo da Portuguesa, a Portuguesa foi um time itinerante, né? O fator estádio pesou muito nos anos 60, porque quem viu o Jair Silvio Servir no Canindé antigo aqui, jogando muita bola, e eram da casa, Nilson, que se sentiu em casa. Agora a Portuguesa era um time itinerante. Aqui, na hora do escanteio, todo mundo assim, amigo, fazia um barulho ensurdecedor aqui. Mas foi uma década difícil nesse aspecto aí de ter o seu estádio. Agora, só para a gente fechar também, Quintal, falando dessas 2 décadas, eu estava pensando aqui que a gente esqueceu de falar. Grandes goleadas da Portuguesa. Nos anos 50 foi um 7-3 no Corinthians e depois foi um 7-1, foi isso? Foi. Teve o 7-0. 7-0. Foi em 61. O maior palco dos grandes jogos da Portuguesa foi o Pacaembu. Se você, aqueles que têm a curiosidade, puxar pela história, grandes vitórias da Portuguesa conquistadas no Pacaembu, virada em cima do Santos, em cima de Palmeiras, porque o Pacaembu, na minha opinião, foi o palco que a Portuguesa mais encantou, digamos assim. Sempre lusa! Sempre lusa.